Fala galera, boa noite. Estamos aí migrando de plataforma para conseguir o nosso bate-papo, a nossa live. E aí aqui a gente vai conversar com o pastor Rafael Ribas, missionário. Boa noite pessoal, e aí vamos migrando, vai compartilhando aí, né, a nossa live. Olha aí, pastor Rafael já entrou, legal. Oi, assim por aqui. Tá aguardando só a resposta dele. Boa noite, olha aí. Fala, pastor. E aí, meu querido? Que luta, hein? Nossa! Gabriel apareceu aqui, estava lutando contra o anjo da Pérsia, Miguel aqui, ele avisou para ele guardar um pouquinho. Tá ouvindo? Não, mas benção. O Face quis sabotar a gente, mas tem o Instagram para salvar. Cara, eu tô com 15% de bateria. Vai rolar aqui então no Insta. O Insta só tem um detalhe, né? A gente começa agora, porque quando cruzar 1 hora ele corta. Tem um Exu Tranca Live aí. Aqui no Insta, quando cruzou 1 hora, ele vai cortar. Não, beleza, então. Eu acho que minha bateria vai aguentar. Eu queria arrumar aqui o celular, mas ele vai ficar de ladinho aqui no meu tripé. Vamos ver se eu consigo colocar ele em pé. Tranquilo. Pode falar aí, pastorzão. O que manda aí? Galera, boa noite. A gente vai conversar hoje com o pastor Rafael. E é um prazer estar conversando com ele. Conseguimos, Mateus, a glória. Legal. E a gente vai tratar um pouco sobre missões transculturais. E aí o pastor Rafael está só ajeitando o celular ali. E aí a gente vai dar início aí. Quero agradecer você pela paciência. A gente avisa o pessoal que estava lá no Face para vir para cá, para a gente poder dar continuidade a esse bate-papo. Beleza, acho que deu aqui. Pastorzão, nosso papo é sobre missões, né? Na verdade, o nosso papo é sobre evangelho, né, cara? E a missão né, de pregar. E eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Nós estamos aqui na Igreja Batista em Balneário das Conchas, São Pedro da Aldeia, interior do Rio de Janeiro. E é um prazer estar falando contigo. Bom, o prazer é meu, o privilégio, né? Sempre que a gente pode abrir a boca para falar do Evangelho, é um privilégio imenso. Então, primeiro vou me apresentar, me chamo Rafael, né? Conheci Jesus dentro de uma igreja batista, tem ali um irmão seguindo a gente ali, o Gabriel, amigão meu, e conheci Cristo, então, dentro de uma igreja batista, fiquei alguns anos ali, depois estive mudando de cidade, participei de uma igreja presbiteriana, né? Hoje eu tenho 36 anos, sou casado há 9 anos já, minha esposa é Lidiane, eu tenho um filhinho chamado Bernardo, tem 3 aninhos, e a Rafaela tem 6 anos, e comecei a plantar a igreja em 2014, depois de participar de uma igreja presbiteriana. Eu venho de um passado bem difícil, de algo que eu não me orgulho e tenho até vergonha de falar, na verdade. Às vezes as pessoas gostam de contar o testemunho, eu não gosto, porque o meu é muito triste. Então, eu vim da rua mesmo, vim de um passado bem triste do crime, e o Senhor me alcançou, o Senhor me resgatou, e durante toda essa minha caminhada eu tive primeiro 7 anos numa igreja batista, depois alguns 3, 4 anos numa igreja presbiteriana, e sempre fui um cara assim que compartilhou o evangelho, e então muitas pessoas acabaram seguindo Jesus por meio da pregação que saía da minha boca, e esses caras não conseguiam se adaptar dentro de uma igreja presbiteriana, e aí então um pastor amigo meu me aconselhou a plantar uma igreja. Eu achava que se abria igreja, que não sabia que plantava essa igreja. Pela primeira vez eu ouvi o termo plantação de igreja, e o cara falou, poxa, por que tu não planta uma igreja? Eu estava num retiro presbiteriano, pregando em Teresópolis. Aí comecei a pegar material, eu sou fissurado por leitura, comecei a ler tudo que tinha sobre plantação de igreja, e aprendi que Deus planta igrejas mesmo, que isso é de Deus. E desde então comecei a plantar uma igreja numa vila lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
nós abraçamos um bairro, basicamente, né? E criamos uma ligação ali com uma comunidade e ali fizemos, então, uma conexão com a escola, dando reforço escolar, fizemos uma escolinha de futebol, né? Abrimos cinema com pipoca para as crianças, enfim, abraçamos mesmo o bairro, né? Quase que eu me tornei um pároco ali do bairro, fazia os velórios, plantamos uma igreja ali na minha sala e hoje a Igreja Batista da Graça é muito viva, muito querida na comunidade, é uma igreja muito saudável, inclusive, e tá lá os presbíteros que foram levantados, os irmãos trabalhando, o prédio. E depois de 5 anos, então, nós tínhamos uma meta de plantar igrejas a cada 5 anos. E eu, por conta do futebol, eu tive aí uma participação dentro do futebol profissional. Eu vinha para a Europa para trazer alguns jogadores e acabei conhecendo uns pastores aqui em Portugal e na Espanha. E vi que a situação da Europa estava realmente caótica, né? Aqui mesmo em Portugal tem 0,6% de evangélicos, enquanto no Brasil temos 44%. E o Senhor começou a colocar no meu coração, então, o chamado para ajudar aqui. De forma bem resumida, tentei buscar alguma ajuda para os pastores aqui da Europa, quando o Senhor começou a mostrar que, na verdade, nós deveríamos vir. Então, estou aqui, faz 1 ano aqui na Igreja Ação Bíblica de Faro. Nós acreditamos que é muito mais saudável, muito mais bíblico plantar igrejas por meio de uma igreja mãe, uma igreja saudável. E me associei, então, à Igreja Ação Bíblica. E logo que cheguei, 2, 3 meses, já comecei a plantar uma igreja aqui numa cidade. Deus abriu uma casa, né? Que a gente chama Casa de Lídia, né? Sempre aquela família que abre as portas para o evangelho começar ali a ser compartilhado. E hoje tem lá em Portimão, uma cidade a 80 quilômetros de Faro, mais ou menos. Nós estamos aqui no sul de Portugal. Fizemos um culto quarta-feira, tinha ali quase 30 pessoas. E em uma outra cidade também, acabou que comecei a plantar outra igreja em outra cidade também. Então estamos com 2 plantações aí em 1 ano. E vendo tudo que o Senhor tem feito aí para nós. Mas meu chamado foi mais ou menos assim, um passado bem difícil, depois de uma experiência dentro de uma igreja batista. Depois fui mais me alinhando com uma teologia reformada. O Senhor foi me chamando para missão, para plantio de igrejas. E hoje vim parar aqui, então só Deus sabe como. Hoje a gente vê assim, um fortalecimento muito grande, tanto da teologia reformada, né, um retorno à teologia reformada, e aqui no Brasil, o pastor está aí há 1 ano, sabe disso, muito material sobre plantação e revitalização de igreja também. E acaba sendo uma necessidade para o nível que nós chegamos, nível teológico, de conhecimento bíblico. O caminho é o caminho teológico, o caminho saudável, né? Uma igreja saudável, uma igreja teologicamente saudável. Mas quando a gente entra na questão de missões, Rafael, fala para a gente um pouco aí, até porque a gente está com um grupo de pessoas, talvez nem todas elas entendam quando a gente fala missão. Como você definiria a questão de missão? Por que se importar com a missão, a finalidade da missão e tudo mais? A gente deve se importar com a missão porque nós, quando nós somos salvos, o Senhor não tira apenas a nossa alma do inferno, né? Mas tira o inferno da nossa alma. E ser batizado com o Espírito Santo, ser filho de Deus, significa que nós nos tornamos participantes da natureza de Deus. E nosso Deus é um Deus que vive em missão, né? Essa é a natureza divina. Então, é natural dos filhos de Deus fazerem aquilo que o Pai faz, né? Como Cristo falou, eu só faço o que o meu Pai faz. Né? E, então, Deus é um Deus que sempre está em missão. Como diria São Tomás de Aquino, Deus é ato puro, né? Ele é amor em movimento constante. E esse movimento sempre está na direção dos seus filhos. Todo aquele que é batizado com o Espírito Santo recebe esse chamado, que na verdade é o chamado da santidade, né? Nós, na maioria das igrejas, nós vemos santificação como uma série de comportamentos, mas santidade nada mais, nada menos é que refletir o caráter de Deus. E Deus está sempre em missão, Deus está tirando pessoas das trevas e trazendo para o reino do Filho do seu amor. Né? Então a importância da missão é a importância de viver a vida que Deus vive. Né? Se o Espírito Santo está em nós, então nós estamos vivendo a vida de Deus, né? Ou Deus está vivendo por meio de nós a sua vida. E muitas pessoas estão aí, né, escravizadas, como nós antes,
né? Não éramos povo, não tínhamos um Deus, estávamos nas trevas, perdidos, mortos para Deus, né? E então Deus ele escolheu a igreja para alcançar pessoas. Tudo que ele faz é por meio da igreja, né? Então o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura nada mais nada menos é do que Jesus dizendo: vivam a vida que eu vivo, né? E então, como disse Spurgeon, né? Ou você é um missionário ou você é um impostor. Então, a importância de viver missão é a importância de viver o amor de Deus. É viver o chamado de Deus para ser luz, para ser sal, para ser um sinal visível da graça de Deus, né? O bispo Robson Cavalcante dizia que a igreja ela é um sacramento vivo, o único sacramento vivo, porque um sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. E a igreja ela cumpre aquilo que Jesus orou em João capítulo 17, né? Que eles sejam um como eu sou um contigo, para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, a igreja vai ao mundo e ela mostra ao mundo que existe uma graça que o mundo não acredita que existe. O mundo não acredita que existe esperança. O mundo não acredita que exista conserto para esse mundo. O mundo não acredita que exista misericórdia, perdão, bondade, fidelidade. E o mundo só vai acreditar que existe um Deus assim quando eles olharem para a igreja e verem, né? Como disse Antônio Carlos Costa, a igreja ela é evidência sociológica da existência de Deus. Isso significa que as pessoas deveriam olhar para a igreja e ver como seria o mundo se as pessoas vivessem em amor ao Criador. A igreja é um mini mundo futuro, né? Como se fosse assim, uma parte, um canto da glória. As pessoas deveriam olhar para a comunidade cristã e ver, né, que de fato existe salvação, de fato existe um novo céu e uma nova terra. Então esse é o nosso chamado, né? É inerente à condição de todo filho de Deus. Com relação à plantação de igrejas, para complementar, nós acreditamos que essa é a forma bíblica que Deus faz a missão. Porque o chamado é para quê? Para ir a todo mundo, pregar o evangelho. Mas Jesus falou: ensinando-vos tudo que eu vos lhes ordenei. Né? Então tem que ter um ambiente de amizade, um ambiente de amor, um ambiente de pastoreado, para que essas pessoas aprendam tudo que Jesus ensinou. Não é apenas batizar, mas é ensinar tudo que Jesus nos ensinou, né? Então, todo o escopo da doutrina dos profetas e dos apóstolos, como diz lá em Efésios 2. E se você fosse me perguntar motivos para plantar a igreja, ao invés de motivos para proclamar, para evangelizar, para a grande comissão, nós acreditamos que novas igrejas, elas são como fogo novo, digamos assim, elas são um combustível na missão. Grande parte das igrejas estão, infelizmente, já no seu formato, no seu paradigma atrasados, digamos assim, elas não conseguem comunicar com a cultura atual, e novas igrejas sempre trazem esse renovo, né? Esse oxigênio para a missão. Igrejas novas foram responsáveis pelo avivamento da América do Norte, por exemplo. Hoje, se você for olhar, se a gente ficasse dependendo das igrejas históricas nos Estados Unidos, o evangelho teria morrido. Mas o neocalvinismo, o plantio de igrejas, eles plantaram quase, se eu não me engano, em 10 anos plantaram 6.000 igrejas nos Estados Unidos, quando o neocalvinismo surgiu. Então, o plantio de igrejas é o modo bíblico, né, de Deus realizar a missão. Claro que não é necessário que todos se envolvam com plantação de igreja, mas todos se envolvam na igreja local. Agora, cada igreja local deveria estar se importando em plantar novas igrejas. E isso iria implicar, então, o envolvimento de todo mundo. Mas a gente poderia ficar aqui falando horas e horas sobre motivos para plantar novas igrejas. Tu nem me perguntou isso, né? Tu me perguntaste sobre o motivo que nós devemos, né, nos envolver na missão. Então, de forma resumida, nós queremos imitar Jesus. E o próprio envolvimento, né, como você falou, o desenrolar desse envolvimento com a missão acaba levando à plantação. Né, e a gente vê as igrejas históricas muito limitadas e muito presas, né, sem esse avanço na área de plantação de igreja. Hoje, a denominação batista ela tem enfatizado por conta da igreja multiplicadora, né? Então, a igreja multiplicadora tem 5 pontos, e um deles é exatamente a plantação de igreja. Essa mentalidade sendo formada novamente, para que haja um desenvolvimento, né? Porque, como você disse, a gente fica muito preso naquilo que é histórico, chega um momento que não há uma comunicação eficaz
a cultura de hoje. E se alguém quer se envolver, Rafael, com a questão da missão, né? Infelizmente, a gente traz uma herança da época da Idade Média, em que a gente faz a divisão do ferro e a divisão dos livros, né? E aí nós acabamos criando ali um grupo que são pastores, o pessoal do louvor e o missionário, o evangelista, como se somente aquele grupo pudesse servir a Deus e todos os outros, né, vivem a sua vida, e a gente profissionalizou a missão e a gente olha as pessoas que estão, de repente, transculturais ou fora desse ambiente da igreja local como missionários profissionais. Mas, na sua experiência, né, na sua vivência, como que a gente pode se envolver e como quebrar esse entendimento, né, de profissionais na área de missões, quando, na realidade, como você mesmo disse, é chamado para todo mundo? Olha, a igreja ela precisa quebrar a forma antiga de viver. Antigamente a igreja ela tinha um setor, né, um departamento missionário, e aqueles então que a gente pensava que tivessem um chamado missionário eram levados para esse departamento. E esses aí então eram os missionários profissionais, como tu falaste, né? E então eles se envolviam em missão. O que nós precisamos agora é de uma igreja missional, né? É um termo já bem falado, já há uns 10 anos aí. Então, vocês podem procurar em livros como A Igreja Missional na Bíblia, ou tem um do Ed Stetzer também. Depois, daqui a pouquinho eu vou dar uns livros para vocês aí, posso falar. Mas, Desvendando o Código Missional, acho que é. A igreja missional, basicamente, pastor, é o seguinte: é conscientizar cada irmão, cada irmã, cada filho de Deus de que o chamado supremo de todos é a missão, né? Então, nós temos um círculo social, todos nós temos um círculo social, a começar pela nossa família, depois nossos vizinhos, depois nossos colegas de trabalho, ou os parentes mais distantes, tio, tia, primo, avô, e colegas de faculdade, enfim. E basicamente o conceito de missionalidade é uma igreja para fora, né, se conectando com pessoas por meio de uma amizade. Tem uma pesquisa na América do Norte feita e nela disseram que 88% das pessoas que vão a uma igreja vão por um convite de um amigo, né? Então é um modelo relacional, é de outras pessoas, não daquela forma interesseira como uma isca, mas é realmente você se fazer amigo de uma pessoa e orar por essa pessoa, é você ter uma família e ser amigo de 2, 3, 4, 5, 6 famílias e intencionalmente você marcar durante a semana na sua agenda encontros com eles semanalmente e orando por eles. E se o Senhor quiser trazer a essas pessoas para o seu reino, é lógico que eles vão utilizar a sua vida, que essas pessoas vão se despertar, vão questionar, vão perguntar. Você também pode introduzir, né? Claro, o evangelho nessa amizade. Mas a igreja ela precisa mesmo passar por essa transformação de cada membro entender que tudo é subserviente à missão, né? Ou seja, vamos lá, por que que nós trabalhamos? Nós trabalhamos para manter um mundo melhor, né? Por amor às vidas, para a glória de Deus, para, enfim, melhorar as condições de vida da vida humana, né? Mas tudo isso vai passar. Nós, pelo contrário, não acreditamos que tudo isso é bobagem. Eu sou caipiriano, eu sou calvinista, então eu acredito que para cristãos nada é secular, né? Tudo nós fazemos para a glória de Deus, mas tudo é subserviente. Ou seja, se eu trabalho numa fábrica, ou se eu sou professor, ou se eu sou treinador de futebol, não interessa. Aquilo ali é subserviente a um propósito muito maior. Eu estou ali para, por meio da vocação, manifestar a glória de Deus da forma que eu vivo, da forma que eu trabalho, para que as pessoas vejam Cristo em mim e se conectem a Deus. Então, eu acho que a gente tem que passar por uma renovação da mentalidade dos irmãos e eles entenderem que não é preciso ir para a África, não é preciso ir para Angola, não é preciso vir para a Europa, só é preciso atravessar o corredor do prédio e se conectar com o vizinho. E aí você vai perguntar como isso? Desenvolvendo um método de vida, um modo de vida missional. Tá? É um modo de viver onde você se conecta com seus vizinhos, você
escolhe o mesmo posto de gasolina para colocar combustível. No Natal você vai lá e dá Bíblia de presente. Ou seja, um estilo de vida missional é um estilo onde você se conecta com pessoas e essas pessoas você está sempre ali compartilhando da graça de Deus, né? Eu acho, não tenho certeza, que se a igreja entender que ela precisa fazer isso, nós vamos conseguir avançar muito mais na missão, ao invés de achar que um ou outro é chamado apenas, né, para ser missionário. E o que não é verdade, né? Todos nós somos chamados. Não, com certeza, esse conceito da missionalidade da igreja, né, cara, ele é extraordinário, porque ele vai responsabilizando cada pessoa como proclamador do evangelho, né? Logo no primeiro capítulo, né, vocês vão receber poder, quando descer, né, permaneçam em Jerusalém, vocês vão receber poder. Poder para quê, né? Para proclamar. Então, o poder da igreja é o poder proclamador do evangelho, né? E essa ênfase relacional que nós temos hoje é muito boa. E você falou em duas questões que são excepcionais. Uma delas é a ênfase no relacionamento, e por conta disso a gente vê o movimento de pequenos grupos, né, intencionais, muito grande. E também quando você fala sobre as profissões estarem ali, na verdade, né, os profissionais de qualquer área, na verdade, estão ali para servir a Deus. Eles estão ali para pegar o evangelho, e essa realmente foi uma ênfase de Calvino muito grande, né, em mostrar que cada um é um missionário e está ali para a glória de Deus, para glorificar Deus aonde nós estamos. E essa mentalidade, ela tem mudado, graças a Deus, né? Nós sempre das pessoas estarem entendendo que cada um tem a responsabilidade, sim, de pregar o evangelho. E aí você chegou em Portugal, Rafael. Você foi para a Europa, já falou um pouco. E a Elinalva até fez uma pergunta aqui que a gente já ia fazer para você. Os desafios, porque assim, já é desafiadora a plantação de igreja dentro de uma cultura que você já conhece, o Brasil e tudo mais. Como é que foi a sua chegada em Portugal, os desafios que você tem enfrentado? Compartilha um pouco com a gente. Eu escolhi uma igreja muito saudável, né, para chegar, e com amigos aqui, o pastor Joel, meu amigo. Então foi bem tranquila a adaptação. Claro que culturalmente o desafio é esse, né? Chegar num novo país, enfim, todo mundo pensa, fala diferente. Tem um ditado aqui em Portugal que Brasil e Portugal, né, são países divididos pelo mesmo idioma. Então, quem pensa que tem semelhança está totalmente enganado. Não tem nada a ver. O Brasil com Portugal não tem nada a ver. O português com o brasileiro não tem nada a ver. É que nem tu querer comparar um nordestino com um gaúcho. Não tem nada a ver. Então, assim, a maior dificuldade é a questão cultural, com certeza, né? Não vou falar sobre a adaptação da minha família, dos meus filhos, etc., porque isso aí é natural, né? Mas como o evangelho, a plantação de igrejas, ela cresce por meio de relacionamentos, o povo português não é um povo tão relacional como o povo latino, né? Então, é mais como um povo gaúcho, mas ainda mais fechado. Então, é difícil você ganhar moral, digamos assim, no meio deles. E há uma barreira cultural bem grande com imigrantes aqui em Portugal, tá? Às vezes os brasileiros pensam que brasileiro tem muita moral na Europa, mas não tem, né? Então o brasileiro ele é visto simplesmente como um angolano, um cabo-verdiano ou qualquer outro imigrante que esteja aqui. Então basicamente as pessoas olham para os brasileiros como pessoas que estão vindo buscar um lugar ao sol em Portugal. E isso já remete a um pensamento de inferioridade intelectual, né, moral. Enfim, olham-nos como... No Brasil, hoje em dia, por exemplo, há muitos imigrantes vindo da Venezuela. Então, o brasileiro, queira ou não queira, com todo amor e carinho aos nossos irmãos, a gente sabe que eles não são menores, pelo contrário, são tão amados quanto, né, nós, são imagem de Deus como a gente. Nós, brasileiros, não temos isso, mas é inevitável olharmos para o povo venezuelano e pensarmos assim, nossa, coitados, entende? Não é de forma pejorativa, mas nós sabemos a situação que está o país, então nós temos um pouco de compaixão, de pena, né? Então é isso mais ou menos quando um imigrante chega aqui na Europa, as pessoas pensam que nós somos todos coitados, digamos assim, né?
Então, é muito difícil você ter voz, você ser levantado para ensinar algo, para trazer salvação, né, para apontar o caminho, para querer dizer o que é certo ou errado, né, porque há uma grande barreira cultural, um grande preconceito nesse sentido, ainda que não seja falado, lá no fundo você sempre será um imigrante, você sempre será alguém que veio de um país de terceiro mundo, né? Então, essa com certeza foi a maior barreira que a gente enfrentou aqui, mas em todo lugar, quando você é comprometido, enfim, né, o Senhor te agracia com dom, com talento, se você perseverar, se você trabalhar, se você se dedicar, com certeza os frutos vão vir também. Então, talvez o grande empecilho foi uma questão de tempo só, porque logo, rapidamente eu consegui já ganhar credibilidade, 6, 7, 8 meses, já consegui mesmo dentro da igreja, depois fora, por meio de um testemunho, por meio de uma vida, por meio de um ensino, as pessoas acabaram pegando confiança. Então, o pessoal é bem desconfiado, tem tudo isso, mas também tem a questão de quando você tem algo, né, para trazer, mesmo substancial, as pessoas param e ouvem, né? Então, não foi algo assim que impediu a missão, pelo contrário, né? A gente está aqui há um ano, como eu falei, temos aí 2 plantações bem fervorosas, aí uma com 30, outra com 20 pessoas, sendo que em Portugal a média das igrejas é de 30 membros, né? Aqui uma igreja com mais de 100 membros é mega igreja. Portugal é 3 vezes menor que o Rio Grande do Sul. Portugal tem 10 milhões de habitantes, né? Um país bem pequeno. Tu atravessa Portugal de avião em 1 hora. Tu pega do aeroporto de Faro, no sul, e vai até o Porto, no norte, 50 minutos. Então é um país bem, bem pequeno, né? Então não é também tão difícil de você alcançar com a missão. Se você plantar aí 10, 12 igrejas, 3 em cada zona, você praticamente enche Portugal, né? Mas assim, a Europa, você já compartilhou um pouquinho dessa questão, negócio do futebol e tal, mas quando que você teve certeza assim, não, é a Europa, é Portugal, é para lá que eu vou e Deus está me chamando para lá? Em primeiro lugar, a gente já estava olhando um campo, né? Como eu falei, era uma meta da igreja, cada período de 5 anos, pelo menos, tentar plantar uma nova igreja. E foi mesmo pela quarta, quinta vez que eu estava indo, eu ia muito a Madrid. E mesmo antes de dormir, eu ficava mesmo com peso de oração no coração, assim, me ajoelhava e orava, e aí deitava, não conseguia, me ajoelhava e orava, porque eu sempre ficava bem no centro de Madrid. Madrid é conhecido por ter, aí reza a lenda aí que Madrid tem mais de 6 mil bares, né? Então, Madrid é uma capital mundial e realmente ela ferve. E aí eu comecei a ver o que era, né, um mundo onde Deus é um mito. Eu conversei com pessoas e mesmo em Madrid, quando se fala assim Deus, realmente é algo assustador, que a Europa ele é um continente pós-cristão mesmo, sabe? Deus realmente, na mentalidade do europeu, é algo do passado, algo retrógrado, é um pensamento, inclusive, por meio dessa loucura que a gente tem vivido, né, culturalmente, a igreja é tida como um retrocesso, né? É tida como preconceituosa, quem crê na criação é tido como ignorante. Então, ali eu via jovens e mais jovens e pessoas todas mesmo vivendo ali numa Babilônia, né? A Madrid é uma Babilônia, né? Se você quiser em Madrid, assim é toda a Europa, né? Todos estão buscando a última novidade, a última experiência prazerosa em todas as áreas, seja na arte, na música, enfim, de tudo, de droga, o que for, né? E realmente é assustador a quantidade de prazeres aqui na Babilônia. E eu via que não havia agentes ali, né? Pessoas luz. E eu mesmo sou um cara de sair, de conversar. E eu saía toda noite e conseguia conversar sobre Jesus com alguém. Teve uma noite que eu nunca vou me esquecer, que eu fui num pub e simplesmente uma família me convidou para ir para o restaurante dela e sair do pub. Tinha um rapaz lá que o rapaz não conseguia ficar nem uma noite sem sair.
e o pai dele tinha que sair com ele para ele não usar droga e ele não enlouquecer. E aí o pai dele pegou, tirou ele, me levou pro restaurante dele, tipo assim, 1h da manhã, e eu fiquei lá até 3, 4 horas da manhã falando de Jesus. Então, assim, Jesus. E aonde eu ia, eu falava de Jesus, e eu disse, nossa, aqui tá uma tragédia, vou visitar igrejas. E aí, quando eu visitei uma igreja, daí aquilo ali mesmo foi, para mim, assim, o ponto alto de que eu precisava fazer alguma coisa, porque eu tive que bater na porta da igreja diversas vezes, eu fiquei 20 minutos e não abriu a porta da igreja para mim, aí finalmente um cara abriu uma igreja batista reformada em Madrid. Entrei com um jogador, fiquei 10 minutos esperando, nos colocaram em lugares separados dentro da igreja, e ali então o cara falou só da lei de Moisés e nos despediu, e eu disse, meu Deus do céu, se o cara para vir num culto aqui tem que querer mesmo ir na igreja, tem que ser... E aí eu fui pesquisar e comecei a ver 0,9% de evangélico da Espanha, 0,5%, e a decisão foi quando eu visitei mesmo os pastores e vi eles falando da realidade. E aí, como a gente ama missão e plantação de igreja, nós sabemos, né, digamos assim, medir a temperatura do quão... Às vezes uma igreja é muito saudável, cara, mas ela só é saudável... A igreja ela tem 3 pés, né, digamos assim, 3 marcas de saúde: a ortodoxia, a ortopraxia e a ortopatia. A boa doutrina, a boa prática e o bom sentimento, o bom envolvimento. E às vezes uma igreja ela é muito ortodoxa, ela tem uma confissão de fé perfeita, mas ela não tem missionalidade, as pessoas não estão envolvidas em missão. E aí tu até questiona, poxa, mas que tipo de ortodoxia é essa, né? E que não se envolve em missão. E aí então sentando com os pastores e fazendo perguntas pontuais, assim, do tipo, vocês têm novos presbíteros aí interessados? Vocês têm algumas famílias, pontos de pregação onde vocês estão começando? Vocês têm algum projeto social para estabelecer um ponto de contato da igreja com a cidade? Que foi algo, quando eu cheguei aqui, logo eu estabeleci. Hoje a gente tem uma ONG aqui chamada Via Live, que dá escolinha de futebol, etc. Então, assim, eu vi que as igrejas não tinham ponte com a cultura, as igrejas não tinham uma atuação na cidade, as igrejas não tinham um trabalho forte com homens para serem novos presbíteros, e não tinha envolvimento nenhum com a missão, né? Eram igrejas bunkers, assim, fechadas ali, se protegendo de todo esse mal da Europa. E aí logo eu disse, cara, isso aqui, se não mudar radicalmente, vai morrer tudo, né? E aí comecei a me dispor a vir, né? Que era uma coisa que nem passava pela cabeça. E é isso. São grandes desafios, né, cara? Você falou num ponto aí que eu ia te perguntar sobre o continente pós-cristão. Você já introduziu um pouco aí. E assim, deve ser um desafio tremendo, né? Porque vivemos contextos completamente diferentes aqui, né? Embora aqui a gente viva um momento de muita fraqueza, né, no conhecimento da palavra, e as igrejas talvez caminhando, né, o que a Europa já caminhou há tempos atrás, tá entendendo? E se não abrirmos os olhos hoje, podemos chegar a esse nível. Deve ser um desafio tremendo. Eu tenho amigos que, passando por Portugal aí, que eles iam para outros países e fazendo determinados evangelismos às crianças, né? Diziam que não acreditavam em Deus, que Deus não existia e tudo mais. E eu queria que você falasse um pouco mais do desafio pontual, né, dessa cultura pós-cristã que o pessoal vive. A gente chama de secularismo, né? A Europa ela é secularizada. O iluminismo teve origem aqui e, basicamente, o iluminismo foi um movimento onde descartava tudo aquilo que era sobrenatural, tudo aquilo que era espiritual e, na verdade, considerando isso coisa do passado. Então, eles tinham como lema, né, igualdade, liberdade e fraternidade. Basicamente, eles acreditavam que, por meio de movimentos políticos, econômicos, científicos, o homem conseguiria encontrar o Éden, entre aspas, desse mundo, conseguiria formar, por meio de associações, um mundo onde houvesse igualdade, liberdade e fraternidade. Esse movimento que a gente conheceu se chamou Iluminismo e foi na época do modernismo. Depois disso, no pós-modernismo, as pessoas já acreditaram que até podia ter uma abertura para o lado místico e tal. Então as pessoas até são abertas aqui, sabe? Para um misticismo, para uma espiritualidade.
mas em hipótese alguma, debaixo de alguma autoridade religiosa, né? Ainda essa herança do iluminismo impera aqui. Ainda a igreja é vista dessa forma, como um retrocesso, né? Como algo do passado, como algo que atrapalha o desenvolvimento, a igualdade, né? Então é assim que é a Europa. Aqui realmente é muito, muito normal mesmo, crianças com 9, 10, 11, 12 anos, 14 anos, elas já crescem acreditando que elas vão ter que escolher, por exemplo, o gênero delas, né? Elas já acreditam que nascem, por exemplo, assexuadas, digamos assim, e que quando elas chegarem à maioridade, elas vão escolher. É algo que para o latino é meio que surreal. A gente pensa assim, não, mas será que é assim? Não, é algo bem natural. Eu estou escolhendo se eu vou ser isso ou aquilo, né? Então a gente não consegue mensurar, quem está no Brasil não consegue medir o nível que penetrou isso aqui, os desenhos animados aqui, mesmo na televisão aberta, na RTP, né? Movimentos feministas, desenho mesmo da mulher de casa se libertando, saindo de casa, deixando o marido na mesa com os filhos e dizendo o meu corpo é minhas regras e a minha vida, e pega as crianças, vai para um lugar e aí lá ela se encontra com outra mulher, dá um beijo na boca, e é isso o desenho animado que está passando aqui. Então, é mesmo um país onde Deus, infelizmente, na concepção do pessoal, né, Deus é mesmo um mito aqui. Então, é isso que significa secularismo mesmo. A cultura realmente excluiu o divino, o sagrado, né, a escritura, e a gente vive isso mesmo. O evangelismo aqui é, na verdade, uma apologética mesmo forte para tentar construir uma coisa que aqui é bem comum. E a diferença, como tu perguntaste, é que no Brasil nós temos ainda um continente totalmente religioso. As pessoas, se perguntar a cada 100 pessoas do Brasil, 90, 95 vão dizer que acreditam em Deus. Né? Sim. Aqui não, aqui 70%, 80% vai dizer que não acredita em Deus, essa é a diferença. E se o Brasil pode chegar, olha só, Deus sabe, eu acho que o movimento como é que se chama, o marxismo cultural, o secularismo que vem entrando, né? Isso está em todo mundo, mas eu acho que tem um movimento muito forte ainda conservador no Brasil e que luta muito por isso, pela família, pela igreja. Eu acho que no Brasil ainda está longe, mas claro que pode chegar, né? Claro que pode chegar, mas em comparação com a Europa, está bem longe ainda. São aquelas sementes que vão sendo plantadas, né, cara? E com o tempo elas podem frutificar esses frutos aí, né? Essa é uma preocupação. Rafael, você falou também em algo que assim, é muito atual, que são relacionamentos saudáveis. Como eu falei ainda há pouco, a Igreja Batista, através da Junta de Missões Mundiais aqui, ela tem trabalhado uma visão denominacional, que é a visão de igreja multiplicadora, que tem como princípios a oração, o relacionamento discipulador, a plantação de igreja, a formação de vida e a compaixão, né? Compaixão e graça. E uma ênfase muito grande aqui na igreja relacional, porque a gente está entendendo, né? E na verdade isso daí, já na década de 80, alguns homens como o William Spurgeon falavam, né? Que o pessoal ia sair do campo, iria para as cidades, os prédios iam ganhar aí, né, o centro dos domicílios das casas, né, seriam os prédios onde muita gente ia estar reunida, nós teríamos que ter estratégias para poder chegar lá e evangelizar e tudo mais, e obviamente que lá estão os cristãos, e aí você falou, né, atravessa o corredor, e a missão muitas vezes vai ser não atravessar um continente, mas atravessar o corredor para poder bater na porta do vizinho. E, novamente, você falou, aqui nós temos uma facilidade grande para isso. Embora exista muita diferença entre Nordeste e Sul, a gente ainda tem essa abertura e algumas facilidades, inclusive culturais. Aí, né, para você, com toda a dificuldade que você já relatou, como é viver essa visão relacional, né, com todas as barreiras e que pontualmente você achou mais difícil, ou de repente não, temos dificuldades aqui para relacionamentos, daí, como que você trabalha essa questão do evangelho relacional?
Aqui o pessoal é muito vago, é muito abstrato nas conversas, entendeu? Inclusive, às vezes você pergunta, você está conversando com uma pessoa, e aí quando tu pergunta assim para ela, tu pensa que tá ficando amigo dela e pergunta, tu é casado? Uma pergunta normal para se fazer no Brasil, né? Tu é casado? Tem filho? A pessoa te olha sério, assim. Tipo, é algo que não diz respeito a gente, entendeu? Querer saber isso, entendeu? Então, a maior barreira foi essa mesmo, a dificuldade de conseguir ter uma conversa além da parte superficial, né? Agora, essa questão da amizade, ela é importante hoje em dia porque nós temos agora aí uma carta na manga. Na época do modernismo, na época do iluminismo, tudo era científico, né? Então, as pessoas ali excluíram a questão da igreja, do sagrado, mas agora a gente vive numa época onde as raves, por exemplo, todas elas praticamente têm uma tenda de mística, né? Então as pessoas estão abertas à espiritualidade. A frase do momento é: eu tenho uma espiritualidade independentemente de religião. E ao contrário da época do iluminismo, hoje as pessoas não precisam ter muita racionalidade para abraçar uma comunidade, elas não precisam ter muita apologética, elas simplesmente precisam sentir. Nós vemos na época do sentimentalismo. Se as pessoas sentem que aquilo é bom, elas abraçam, ainda que não tenha sentido, né? Mas no nosso caso tem sentido abraçar a fé cristã. Então, se você conseguir se conectar a pessoas e fazer elas sentir Cristo, ou seja, introduzir ela seja numa oração, num momento de adoração, ou seja, ou a mesmo, no mínimo, uma conversa com você, que ela perceba que você tem um espírito diferente, o espírito de Deus. Essa pessoa, quando ela se sente bem, se conecta, ela fica tão ligada com isso e que se sente bem e que gosta e que ela abraça, entendeu? Então, a gente precisa aprender também a fazer os pontos de ligação com a cultura, né? E isso é muito legal porque uma forma que eu achei aqui são reuniões masculinas, por exemplo. Eu marco num lugar onde tem uma mesa de sinuca, aonde quem quiser ali pedir um café, quem quiser pedir uma cerveja, quem quiser pedir o que quiser, não há problema, entendeu? Mas os homens se reúnem ali para jogar uma sinuca e para conversar, e por meio dessas reuniões semanais, muitos homens, a gente encontrou carimbar, muitos homens mesmo, começaram a sentar e conversar com a gente, viram que tinha algo diferente no nosso grupo, e hoje, então, a gente consegue caminhar com vários homens juntos, e a gente nem teve que pregar, digamos assim, e o evangelho. Simplesmente os caras começaram a caminhar com a gente. Na segunda, na terceira reunião que éramos cristãos, começaram a ir nas reuniões da igreja, e, enfim, perceberam ali amigos, né? Então, a gente tem que caminhar nos lugares aonde Cristo não está. Esse é o desafio aqui, né? A gente tem que eles não vão vir para a igreja, entendeu? A gente tem que ir nos lugares. Então, esse relacionamento é vital. Até porque a gente anuncia, né, que existe um Deus de amor, um Deus que é amigo, um Deus que é Emanuel. E o mundo também está carente de veracidade, o mundo está carente de amor, o mundo está carente de um amigo. É raro encontrar um amigo hoje, é raro. Por exemplo, para você ter uma ideia, hoje de manhã, os homens da plantação foram fazer uma mudança para um cara que era ateu. O cara era ateu, simplesmente, e começou a caminhar com um dos nossos irmãos, e ele é um dos caras que está na plantação, e o cara mesmo dizia: eu sou ateu, mas gostou muito desse nosso amigo, e agora, na hora que ele está precisando fazer a reforma da casa dele, nós se juntamos e nós vamos te ajudar com a reforma, se tiver que pintar, se tiver que lixar, se tiver que botar piso. Ele foi. Mas eram reuniões assim, para tomar um café, entende? Não era uma reunião para dar um estudo bíblico. Mas o cara foi uma, duas vezes, gostou, falava sobre futebol, sobre isso, sobre aquilo. Agora fomos lá, fizemos a mudança pro cara. O cara acaba assim: poxa, mas ninguém se importa comigo, ninguém olha para mim, ninguém se faz amigo, mas os caras se fazem, qual é que é? Né? Eu vou andar com eles. E aí o cara pediu uma Bíblia. Eu quero uma Bíblia, eu quero começar a ler a Bíblia. Então acaba também que a gente pode, por meio desse vácuo, digamos assim, porque hoje nós vivemos uma época muito superficial, onde não há substância, não há veracidade, né, como eu disse, nas relações, a gente pode mostrar, por meio mesmo do amor, do serviço, que existe um Deus de amor, né?
É um relacionamento, né, cara? Ele abre portas, assim, onde seriam muito difíceis, né? E o relacionamento, ele abre essas portas, é muito bom. E, Rafa, por que a insistência? Porque, assim, você já compartilhou com a gente da dificuldade, né, questão cultural e tudo mais, e desejo de insistir num campo assim, que é um campo tão difícil e tão diferente. Fala um pouco disso aí. Deixa eu dar uma travada aqui, pessoal. Pessoal, quem quiser fazer perguntas também, por favor, só até agora só a Elinalva fez uma pergunta. Se você quiser perguntar alguma coisa, pergunta aí para a gente poder estar conversando com o Rafael. Na verdade, acho que a conexão ali caiu. Vamos aguardar um pouco aí para ver se ele retorna. E saiu aqui, vou convidá-lo novamente. Ele não apareceu aqui, não sei se foi o problema do celular, ele disse que a bateria estava para acabar. A gente está aqui conversando com o pastor Rafael. O pastor Rafael está pastoreando em Portugal. Então, assim, um papo extraordinário para que a gente entenda um pouco da dificuldade, né, dos desafios. Ele falou aqui, isso, acredito que a bateria dele deve ter acabado. Ele falou aqui sobre o grande desafio de estar numa cultura, para você que está chegando agora, numa cultura pós-cristã, e os desafios que ele tem enfrentado lá. Isso é muito interessante, gente, para que a gente entenda que, primeiro, a missão, né, o chamado, a missão, um chamado para todos nós. E aí eu uso uma expressão que o Rafael falou, né? Muitas vezes, para fazer missão, você vai precisar atravessar a rua, atravessar o corredor do seu prédio, bater na casa do vizinho, chamar para tomar um café. Não sei quantos já leram o livro A Treliça e a Videira, né? Eu tenho lido até para que a gente esteja reavaliando algumas questões das treliças e videiras da nossa igreja. E, assim, nós precisamos ter essa mente renovada, né, pelo Evangelho. Opa, chegou aqui. Legal. Aqui. Adicionando o pastor Rafael novamente. E aí a gente precisa estar de olho, né, para que a treliça não seja mais importante do que a videira, né, do que a missão, do que ser missional. Está conectando aí. Está com algum problema de conexão também. Mas faz a sua pergunta aí, faz o seu comentário, conta um pouco da sua experiência, fala um pouco, né, sobre esse nos últimos tempos. Acredito que o pastor Rafael esteja com alguma dificuldade também de conexão, gente. Conectando novamente ele aqui, aguardando a conexão. Olha aí, chegou. Tá ruim aqui. O... Na verdade, acabou a bateria, né? Tinha combinado, né, pelo Face, aí eu ia entrar pelo Note, mas agora tá no carregador aqui. Se eu não me engano, a tua última pergunta era por que insistir aqui na Europa, né? Isso. Então, cara, a gente tem só uma vida, né? Então, eu sou um cara meio assim, que sonha grande, né? E eu mesmo sou apaixonado pela igreja e acredito que a igreja ela pode mesmo fazer coisas extraordinárias. E a Europa, para mim, é a nascente da cultura do mundo, né? Para mim, a cultura nasce da Europa, depois a América do Norte abraça, lança para a América do Sul. E se a gente quer dedicar a nossa vida para
que a igreja seja saudável. No meu caso, eu tive uma visão assim, claro que acima de tudo foi o Senhor que me direcionou, é um chamado de Deus, Deus colocou no meu coração, então eu tenho que ir até o fim que o Senhor colocou no meu coração, mas assim, humanamente falando, eu acredito que se nós conseguirmos plantar aqui algumas boas igrejas na Europa e conseguirmos criar aqui conexões com outros pastores, um movimento de pastores que se juntam em prol de uma igreja missional, em prol de uma igreja saudável, né? Se nós conseguirmos aqui juntar forças e trabalhar 20, 30, 40, 50 anos, eu acredito em uma Europa avivada. E com uma Europa avivada, eu acredito que nós podemos influenciar o continente africano, o continente norte-americano, enfim, todo o mundo por meio desse movimento, né? Então, foi isso que Paulo fez, né? Paulo procurou os grandes centros urbanos nascentes de cultura e ele se dedicou aí a esses lugares e, e essa é a pegada, né? Esse é o pensamento que me motivou, claro que acima de tudo foi um chamado de Deus, como eu falei, mas a estratégia é visando isso, né? Visando esse exemplo do apóstolo Paulo, né? De procurar grandes centros. E como é que foi o desafio, Rafael, da plantação e toda essa questão com a quarentena? Né? Nós aqui hoje estamos tudo fechado, né? Começa a reabertura do comércio, mas no momento que a taxa está lá em cima, tanto de infectados quanto óbitos, e a gente, sabe assim, né, a igreja estava caminhando, estava discipulando, pessoas estavam se convertendo, sendo alcançadas pelo Evangelho de Cristo, de repente tudo fecha, a gente precisa, então, trabalhar isso. Como é que está sendo esse desafio para vocês aí? Então, eu foquei nos homens, né? Eu foquei em pastorear eles. Aqui nós temos uma visão de que igrejas saudáveis são igrejas, né, onde há homens, há famílias saudáveis. Então, o nosso lema é cada casa tem um pastor do lar. Né? E nessa pandemia a gente viu o quão bom foi para essas famílias ter um homem ali apto a fazer um culto no lar. Então, essa pegada eu já tenho há muitos anos, né? De conscientizar cada homem a pastorear a sua família. A gente tem um passo a passo no culto no lar e cobra isso, né, nas igrejas que a gente planta. E além disso, deles estarem aptos a saber fazer um bom devocional pessoal, eles saberem fazer um bom culto no lar e guiar a sua família, que não é nada misterioso, sabe? É você ler um texto, fazer 4 perguntas para o texto, onde é que está Jesus nesse texto, qual o pecado que esse texto aponta, o que esse texto fala sobre a missão, né? Você ensinar um catecismo infantil para os seus filhos, cantar uma outra música, é algo bem simples, orar por algumas pessoas, e então está feito o culto no lar. O marido ora com posição de mãos pelos filhos, pela família, e comecei a ensinar os homens que eles deviam fazer reuniões com seus familiares, né, reuniões a cada 15 dias, 20 dias, para falar, olha, está acontecendo isso. E como numa empresa, sabe? Às vezes a gente é muito relaxado como maridos, os homens são muito relaxados. Numa empresa, existem reuniões periódicas e está todo mundo ligado, todo mundo sabendo para onde que a empresa está indo, quais são os desafios. Então, eu comecei a colocar na mente dos homens que eles deveriam direcionar a família. Olha, no momento isso está fechado. Tá. Conscientizar a criança, os filhos, de acordo com a idade, o entendimento de cada um, o que eles seriam privados, por quanto tempo isso levaria, qual era a condição financeira da família, por que deveriam orar. Então, os homens estavam sentando, passando a situação, fazendo o culto no lar, e estavam também recebendo bastante palavras sobre, por exemplo, conselhos bem práticos, reduzir a quantidade de notícias, não ficar falando sobre isso todo dia, enfim, pastorear, perguntar como é que está o coração das crianças com a falta disso ou daquilo que eles estavam acostumados. Ou seja, eu foquei nos homens, eu foquei em aconselhar, em estar próximo, tudo, né, online, claro, mas fazendo bastante Zoom, bastante mesmo conversa e perguntando como é que eles estavam, firmes, né, e passando para eles pastorear as famílias deles. Então, até o Lucas estava perguntando aqui qual que é a importância, né, para famílias piedosas, né? A igreja saudável ela é composta de famílias saudáveis, né? Famílias que entendem missionalidade, entendem, né, o chamado, enfim.
Então, na quarentena, a gente ficou trancado também 2, 3 meses, agora estamos com o culto de volta. Os desafios agora é o cansaço, né? Eu preguei, por exemplo, 2 vezes domingo, terça, quarta, quinta, teve pregação, né? Então eu tive o desafio de pregar 3 vezes num domingo, nunca tinha feito isso. Os desafios assim, de ter que se manter com distanciamento, com máscara, que já está rolando os cultos. Mas essa parte aí da parte das trevas, aí, da época mais difícil do Covid, eu foquei mesmo nos homens e por incrível que pareça, para nós, humanamente falando, parecia que ia dar tudo errado, porque nós tínhamos feito uma reunião da plantação nova e lá na plantação, na primeira plantação, nós estávamos finalmente pensando em começar a alugar um espaço, a fazer um projeto social, e estávamos lá com 12, 15 pessoas, e o trabalho com os homens foi tão forte que na primeira reunião da volta do Covid, foram 32 pessoas na reunião, onde só tinha 12 e 15. E depois, na plantação, essa segunda, onde a gente teve uma reunião, já foram 13 pessoas. Então, a gente viu que trabalhar com os homens, e eu sempre falava para mandar devocional, para ligar, para estar próximo online, entendeu? Acabou que as pessoas ficaram um pouco mais abertas até, né, para uma esperança fora desse mundo. E, inclusive, muitos portugueses chegaram a nós, muitos portugueses, nas 2 plantações, querendo ouvir de Jesus. Então, foi assim que a gente lidou aqui. Oh, bênção, bênção. Agora, nosso tempo está correndo, né? São 8h20, a gente deve ter mais uns 10, pelo menos, para que eles cortem aí, sobre uma palavra de encorajamento, Rafael. Encorajamento sobre o zelo pelo Evangelho e o avanço do reino de Deus. Né? Compartilha com a gente aí uma palavra de encorajamento. Na verdade, serão 2, uma sobre o zelo pelo Evangelho e o avanço do reino de Deus, e sobre a devoção familiar, fincada na sã doutrina. E fala um pouco para a gente, dá uma palavra de encorajamento nesses 2 sentidos aí. Primeiro, zelo pelo Evangelho e o avanço do reino de Deus. Olha, cara, eu diria que ser salvo, caminhar com Jesus, só nos traz felicidade quando a gente consegue participar daquilo que se chama alegria da salvação, né? Eu, durante muitos anos, eu orava ao Senhor e eu dizia, poxa, Senhor, está escrito na Bíblia que daqueles que creem no Senhor, um rio de água viva vai fluir. E às vezes eu acordava e dizia isso, eu não sinto esse rio, eu não sinto essa alegria, esse ímpeto de vida, às vezes eu não tenho nem vontade de sair da cama, eu ando desanimado, sabe? E eu percebi que a grande maioria dos cristãos vive assim, né? E depois eu fui entender que eu vivia desanimado porque eu não estava engajado na missão. E então é impossível você viver a plenitude da vida cristã, a alegria da salvação, né? Viver para a glória de Deus sem se envolver, né, com o zelo de ser uma testemunha, como tu falaste, né? O Espírito Santo foi nos dado só com esse propósito. A gente às vezes não para pensar nisso, né? E recebereis o Espírito Santo, ele descerá sobre vós e sereis as minhas testemunhas, né? Ali testemunhas em grego é martírion, né? A mesma palavra de martírio. Os teólogos dizem que esse é o martírio branco, né? Viver para Jesus. O martírio vermelho é morrer por Jesus. Então, não há como, na verdade, viver a vida de Deus, não há como a vida de Deus estar em nós fluindo se nós não estamos envolvidos em proclamar o Evangelho, porque proclamar o Evangelho, zelar pelo Evangelho, esse é o significado de viver para a glória de Deus. Às vezes a gente fala de Deus e fica muito abstrato, mas quando nós falamos da glória de Deus, nós estamos falando exatamente do Evangelho, né? Qual é a glória de Deus? Nós estamos falando do amor glorioso de Deus. A glória de Deus é o conjunto das suas belezas, da sua perfeição. E se em Cristo nós vemos a expressão exata do ser de Deus, né, nós vemos a glória de Deus na face de Cristo, o que nós vemos na face de Cristo? O cumprimento daquela oração, né? Faça a luz do teu rosto sobre nós, tenha misericórdia. Eles vão cortar. Apareceu para mim aqui que faltam 18 segundos.
E aí eu vou só tentar reconectar para você poder terminar a sua consideração. Você está me dizendo aqui que Tá faltam bem. 8, 7, 6, vai Bom, cortar aqui. Eu reconecto. Desculpa aí, meu irmão, é que eles iam cortar e aí a gente agora tem mais tranquilo, um. tranquilo. Então, não, eu falava, tu tinha perguntado, né, sobre uma Zelo pelo palavra de Evangelho. encorajamento, uma palavra de encorajamento com relação a gente se comprometer em compartilhar do Evangelho, né? Então eu Isso, falava que enquanto a gente não descobrir ah, que essa é a vida de Deus, na verdade, né, em nós, parece que a igreja ainda não entendeu isso, que compartilhar o Evangelho é mesmo uma expressão da natureza de Deus, né? Porque o nosso Deus está sempre buscando o perdido, né? Antes que a igreja é sacramento vivo. Então, é claro que tudo a gente faz para a glória de Deus, mas se eu quisesse encorajar alguém, eu diria para essa pessoa que ela nunca vai experimentar a alegria da salvação, enquanto ela não viver totalmente dedicada a isso, né? Então, se os homens entendessem que eles estão fazendo algo muito maior do que ser um grande jogador de basquete, como Michael Jordan, um grande jogador de futebol, ou como ser um grande cientista, todas essas coisas são maravilhosas, mas, como disse Chesterton, né, não há nada mais extraordinário e belo que um homem comum, uma esposa comum e filhos comuns. Pô, se o homem entendesse que ele foi chamado mesmo para refletir a glória de Deus por meio da sua paternidade, da forma que ele cuida dos seus filhos, da forma que ele cuida da sua esposa e vice-versa, a esposa ali por meio da sua maternidade, entender mesmo isso, que esse chamado é glorioso, e se envolver nisso de cabeça mesmo, com dedicação, com amor, com disciplina, com intencionalidade, com alegria. Enquanto as pessoas não viverem isso, elas nunca vão viver a alegria da salvação, né? Então eu estava falando que a gente fala muito sobre viver para a glória de Deus, e isso fica muito abstrato. E eu dizia que a glória de Deus, ela é o conjunto das perfeições divinas, né? A gente fala glória de Deus, mas a gente vê a glória de Deus, a expressão exata do seu ser em Cristo, né? Então, quando a gente fala da glória de Deus, a gente fala do amor glorioso de Deus. E como que esse amor se manifestou? Deus, ele abriu mão de tudo que ele é, de tudo que ele é, né? Ele abriu mão da sua glória e se fez carne e habitou entre nós. Então, viver para a glória de Deus significa que eu vou viver a mesma vida que Deus vive. Eu vou abrir mão do meu conforto, eu vou abrir mão de utilizar dos meus recursos, do meu tempo, dos meus talentos, para tornar minha vida, entre aspas, mais confortável, mais prazerosa, e eu vou me utilizar dos meus dons, dos meus recursos, enfim, dos meus talentos, do meu tempo. Eu vou me dedicar em utilizar isso para tornar a vida de outros melhor. Essa é a natureza de Deus. Esse é o amor que não busca o próprio interesse. Então, se eu tenho uma família feliz, bom, maravilha. O problema é que a igreja, ela vai e ela aprende princípios bíblicos e ela coloca em prática e ela enxerga uma santidade vertical, é ela e Deus. Então as pessoas ficam tentando viver os princípios do evangelho para tornar a vida delas melhor. Então elas fazem tudo que o evangelho diz, por exemplo, eu vou ser fiel ao meu marido, eu vou ser humilde, eu vou ser paciente, eu vou ser manso com a minha esposa, e a vida das pessoas vai ficando melhor. Só que elas não entendem que elas estão cumprindo só metade da santidade. Elas estão amando a Deus, elas estão sendo fiéis, elas estão sendo mansas, elas estão sendo gentis, mas elas não entendem que se elas não se conectarem com outras famílias que não têm um casamento feliz como o seu, e utilizar do seu casamento, da sua família, para tornar aquele que não tem um casamento e uma família feliz mais felizes, eles não cumpriram o propósito de viver para a glória de Deus, porque a glória de Deus é essa. Deus não fica entre a Trindade manifestando a sua glória. Ele invadiu o mundo e compartilhou da glória que ele tem com aqueles que não tinham. Então isso serve para tudo, o meu dinheiro, o meu tempo, o meu casamento, os meus filhos, as minhas amizades. Uma palavra de encorajamento é o quê? É o convite a você viver a vida de Deus. E é por isso que nós temos tantos cristãos tristes, abatidos, depressivos, desanimados, porque estão vivendo uma vida simplesmente girando em torno de si, né? E aí eu já pego o gancho do pedido e das famílias. Ora, aquele que é casado deve envolver a sua família
para que por meio da sua família ele alcance outras famílias. Aquele que é solteiro deve se envolver, enfim, de forma, né? Rafael, o áudio cessou. Não estou te ouvindo. Não está ouvindo? Não está ouvindo? Ainda não? Agora, voltou. Não, eu estava dizendo que é a mesma coisa, o solteiro e o casado, as famílias é viver a vida para a glória de Deus. O casado tem que ter um entendimento que a família dele inteira é chamada a isso, e o solteiro tem que ter um entendimento de que a vida dele, como solteiro, também é chamada, né, a se dedicar a isso. E esse é o motivo, cara, porque tem tanta gente triste, desanimada, e é difícil ser cristão. Por quê? Porque eles estão vivendo o entendimento de que santidade é se abster de certas coisas e viver um tipo de relacionamento vertical, enquanto santidade, aquilo que Deus é e a glória de Deus, é em direção àquele que não tem e ser para o que não tem aquilo que o outro precisa, né? Então, santidade é amar, Deus é amor, Deus é santo, Deus é amor. E a gente levar esse amor de Deus para as pessoas, isso nos faz santos, né? E então o encorajamento é desafiar as pessoas a viverem esse rio de vida, essa alegria, né? Dá muito trabalho, dá muito cansaço mesmo, viver em prol de outras pessoas, viver como missão de vida, fazer os outros mais próximos de Deus, mais felizes, dá realmente muito cansaço. É exaustante, sabe? Eu tô mesmo sempre morto, sempre cansado, mas como diziam os apóstolos, né? Sempre feliz, sempre animado, sempre com esperança, sempre com graça, porque isso preenche cada canto da nossa alma, né? Não tem preço ver uma família se aproximando de Jesus, pessoas tendo esperança, não há nada melhor nessa vida do que viver a vida de Deus. Amém. Meu irmãozão, tem algum pedido de oração? Eu queria o seu pedido de oração e também o seu contato para quem quiser orar, falar contigo, ajudar, ofertar, alguma coisa que possa. Aí o pessoal, né, que assistiu e vai assistir, porque ela vai ficar na nossa página lá no Instagram, né, um contato que eles possam fazer contigo para conversar e te apoiar de alguma forma. Então, meu contato ali no Instagram é Pastor Ribas, né? Eu tenho meu Facebook também, Rafael Ribas. Tem um canal também, Pastor Ribas. Homens da Palavra é um devocional que eu faço todos os dias. Em Provérbios, eu lanço um vídeo novo todos os dias. Provérbios foi um livro escrito para tornar meninos homens. E todos os dias eu abro ali a Bíblia e compartilho uma mensagem. Quem quiser orar por mim, né, pedidos de oração, orar pela minha família, orar para que o Senhor nos mantenha firmes, né, felizes nele. E pelas plantações, pela igreja local também, como eu disse, pelos meus filhos, pela minha esposa. E quem quiser ajudar é só chamar ali no privado, me chama que eu dou o contato aí, e como quiser ajudar, mas no momento mesmo eu preciso de oração. Eu quero agradecer pelo seu tempo, pelo carinho, pela disponibilidade aí de parar esse tempo aí para conversar com a gente. Aí já são meia-noite e pouca já, né? Meia-noite e meia, né? 4 horas na frente. Está madrugando já com a gente aqui, mas que o Senhor te abençoe poderosamente, meu irmão. Foi um momento assim, muito prazeroso para a gente, de crescimento também, poder ouvir você, ouvir da sua experiência. Se alguém tem alguma pergunta, faça agora, né? E eu gostaria de orar pela sua vida para a gente poder caminhar aí para o encerramento desse bate-papo. Senhor Deus, Pai amado, nós te damos glória, Pai, porque podemos enxergar a multiforme graça do Senhor sendo manifesta no mundo, Pai. E te agradecemos também por usar homens, Deus, para esta obra tão magnífica e tão maravilhosa que é a proclamação do Evangelho. Neste momento, Pai, colocamos o pastor Rafael e a sua família, filhos, missão, igreja, diante do Senhor, para que o Senhor esteja sustentando a cada dia, a cada momento, a cada desafio, Deus,
Senhor na frente, sabemos, Pai, que estamos em uma caminhada vitoriosa. Que o Senhor possa abençoar o seu servo, a cada dia, Deus, dando visão de reino, Pai, abrindo portas, Deus, para que ele veja o crescimento, Pai, o frutificar desta semente tão maravilhosa, que foi plantada há tanto tempo atrás, mas que através de nós continua frutificando a semente do reino de Deus. Muito obrigado por tudo que ouvimos hoje, que venha também, Deus, essas palavras despertar as nossas vidas para a nossa responsabilidade missional. Esse é o nosso desejo e agradecimento em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meu querido. Irmão, Deus abençoe vocês aí. De conhecer. Tá bom. Um abraço. Um abraço. Tchau. Aí, mano, apareceu na live.